Oi, meninas, tudo bem com vocês? Bom, vocês vão entrar assim, ó. Vocês entram aqui no Google, ok? E aí vocês clicam aqui, Google Forms. Quando ele clicar, uma dica, tá, galera? Antes de qualquer coisa. Nunca cliquem no anúncio, porque às vezes o anúncio não é a própria plataforma de onde vocês queiram entrar. E aí pode dar algum tipo de problema. A louca que tá falando de um negócio fala de outro. Aí vocês clicam lá em Google Forms. E aí ele vai falar se você é uma empresa, ok? Ou se você é de forma pessoal. Aí clique em ir para formulários Google. Eu troquei, né, a minha pessoinha, então eu não estou fazendo com esse daqui, eu estou fazendo com esse daqui, que é com outro e-mail para vocês verem um formulário bem simples mesmo. Aí vocês vão clicar em branco. Vocês podem editar o título a hora que vocês quiserem. Então, se eu quiser, por exemplo, já colocar um título, eu vou colocar aqui. Teste Fund 1. E aí vocês têm a opção de fazer um tour ou não, né? Todas as opções foram salvas no Google Drive. Não preciso ficar clicando salvar toda hora, o que é ótimo. Então, aí tá. Então, eu coloquei aqui. Aí eu venho para a minha pergunta. A minha pergunta, eu posso selecionar aqui, ó. Se ela vai ser assertiva, de múltipla escolha. Se ela vai ser caixa de seleção, então quando tem mais de uma resposta possível. Eu vou clicar em cada uma depois, tá? Se ela vai ser em lista suspensa, se eu vou colocar algum arquivo, se ela vai ser em escala linear, então, se ela vai fazer, numa escala de 1 a 10, o quanto você gosta de futebol? Aí a pessoa clica de 1 a 10. Se ela vai ser uma grade de múltipla escolha, uma grade de caixa de seleção e assim por diante. Se ela vai ser de resposta curta ou de parágrafo. Eu vou começar com resposta curta. Aí eu faço uma pergunta aqui, ok? E escrevo a minha resposta. Então, ó, São Paulo. Opa. É uma cidade? E aí eu tenho um texto de resposta curta. Respostas curtas, galera, não me permitem ser parágrafos, porque eu tenho outra para isso. Eu vou sempre usar essa pergunta. Ah, beleza, coloquei. Eu sempre, quando eu estou fazendo, eu sinalizo todos como obrigatórios. Porque senão o aluno, às vezes, ele passa uma e aí ele esquece de fazer e vem sem resposta pra gente. Então, eu sempre sinalizo como obrigatório. Essa daqui, se eu quiser duplicar essa mesma pergunta, eu clico aqui e aí ele vai automaticamente fazer a mesmíssima pergunta embaixo. Ai, não, eu cliquei errado. Aperta na lixeirinha. Esses 3 pontinhos eu tenho se eu tenho uma descrição e validação da resposta. A gente vai depois entrar nesse link aqui, nessa parte aqui, para colocar as respostas de cada uma. E aí, essa daqui, eu vou colocar uma outra pergunta. Eu posso importar perguntas, posso adicionar um título, uma descrição, posso adicionar uma imagem, posso adicionar um vídeo, ou eu posso adicionar uma seção. Adicionar sessão, galera, por exemplo, quando a gente for fazer para aquela nossa multi, né? Então, essa sessão sem título. Então, a primeira sessão é em inglês. E aí, na sessão de inglês, nós colocamos as perguntas. Então, eu coloco 2 perguntas de cada vez. Então, opção 1, pergunta 1 e pergunta 2. Ok? E aí, eu faço por sessões, para ficar mais simples de ser visualizado. Ah, não, putz, eu não quero sessão nenhuma. Não tem problema. Excluir sessão. E aí a gente fica por perguntas, ok? Eu já fiz uma pergunta de resposta curta aqui. Eu vou fazer uma outra pergunta de parágrafo. Eu não queria que ela estivesse aqui, eu quero depois. Você arruma ela através desses pontinhos daqui, ó. Então, a de parágrafo, gente, a pergunta vai ser a mesma, tá? Eles podem escrever um texto de resposta longa por parágrafo. E aí, de novo, clica aqui como obrigatória para fazer com que eles façam, que senão acaba passando mesmo batido. Experiência própria. Vou adicionar uma outra pergunta e nós faremos de múltipla escolha. Então, São Paulo é uma cidade? Sim. São Paulo é uma cidade? Não. São Paulo é uma cidade? Às vezes.
eu posso colocar quantas eu quiser, ok? Nas respostas, eu também posso colocar a imagem. Então, São Paulo é uma cidade, eu vou fazer... eu tenho algumas opções aqui. Então, upload, tirar foto da câmera por URL. O que é isso? Eu chego aqui e escrevo no Google, São Paulo, cidade. Pego uma imagem, pego uma imagem, né? E eu não preciso salvar, eu simplesmente copio essa imagem daqui. Então, por URL, colhe a URL da imagem. Ai, não foi. Por que não foi, gente? Porque essa URL, eu fiz de propósito, tá? Essa URL é de toda a nossa pesquisa. Eu preciso clicar com o meu botão direito do mouse, abrir a imagem em nova guia, e aí sim eu pego essa URL daqui e coloco. E aí eu insiro a minha imagem. Tá carregando, tá vendo aqui embaixo? Carregando ainda. Então, São Paulo é uma cidade? Sim. Eu posso deixar ela aqui, ok? Então, a minha imagem está aqui. O que é muito bom para isso? É muito bom porque você consegue exemplificar mesmo fazendo uma prova, uma atividade. Então, vocês conseguem colocar. Nesse caso aqui, nas respostas, eu só consigo colocar a imagem, ok? A gente já vai chegar quando eu for colocar um vídeo e perguntas. Adiciono mais uma. Já fizemos, então, de resposta curta, parágrafo e múltipla escolha. Vamos fazer de caixa de seleção agora. Então, São Paulo é uma cidade? E aí eu posso colocar sim, não, de manhã, por exemplo, e à tarde. Nessa resposta daqui, nessa pergunta daqui, I'm sorry, eu tenho mais de uma resposta possível. Aí eu clico como obrigatória também. Eu já posso colocar aqui validação de resposta. Então, selecione pelo menos uma, selecione até X, selecione exatamente, normalmente eu coloco exatamente 2, ok? Então, e aí eu já deixo aqui, selecione exatamente 2. Se eu quiser colocar, principalmente para criança, né, gente? Se eu quiser colocar em todas, aqui a validação de... Olha, eu não tinha colocado essa como obrigatória. A validação de resposta para todas elas. Então, eu venho aqui, ir para a seção com base na resposta. Então, eu venho aqui e aí quando o aluno clicar aqui, ele já vai para a próxima. Ok? Aí eu posso desclicar também, o que eu prefiro assim, porque o aluno pode clicar e falar, será que é essa? Não, acho que não é, tá? E aí pensar. Tá, vamos agora para a nossa próxima pergunta. Então, essa daqui é de caixa de seleção. Então, pode selecionar exatamente 2. Selecionar pelo menos 2, até 2. Vamos para a nossa próxima. Aí, essa daqui a gente vai fazer de lista suspensa. Ok? Então, deixa eu copiar aqui para a gente ganhar tempo. Então, a lista suspensa é sim, não, de manhã. Só para vocês entenderem como é que funciona. A lista suspensa, eu tenho que organizar para fazer a minha resposta. Então, os alunos terão lá essa lista suspensa e eles organizam. Então, do maior para o menor, e aí a gente tem que, do melhor para o pior, a gente tem que especificar aqui na pergunta, tá? Na próxima, vamos fazer uma de upload de arquivo. Olha esse aqui. Esse aqui, gente, pra mim, como eu lido muito com o ensino médio, é o mais legal de todos. Permitir que os participantes façam upload. Então, aqui no meio do caminho, então eu fiz algumas perguntas e eu pedi para que eles fizessem uma pesquisa, por exemplo. Então, eu clico aqui em continuar
E aí eles podem subir uma pesquisa, eles podem subir um PowerPoint, tudo mais. Olha, permitir apenas tipos de arquivos específicos. Então eu seleciono aqui, porque às vezes eu não quero que eles me mandem uma foto, eu quero que eles me mandem ou um PDF ou um documento. Número máximo de arquivo 1, e eu nunca mudo esse 10 MB aqui. Porque às vezes eu mudo para 100, dependendo do PDF, né? Se eu tiver pedido uma coisa muito grande. Mas eu sempre deixo em 10 MB, porque senão eles mandam arquivos extensos demais. Ok? Marco como obrigatória. E aí vou para a próxima. Opa. Estamos agora em escala linear. Então, de 1 a 5, eu normalmente deixo de 0 quando eu vou fazer assim. De 0 a 10. Então, de 0 a 10, o quanto São Paulo é uma cidade para você? Então, pouco, né? Pouco e muito. Só para eles entenderem como é que funciona, ok? Depois a gente vai ver, tá, gente, esse formulário concluído, para vocês terem uma noção. Esqueci de colocar isso aqui como obrigatório. Aí fica assim, ó. Então, a pessoa tem que escolher uma das opções, ok? Vamos para a próxima, que é grade de múltipla escolha. A grade de múltipla escolha, gente, ela é muito legal. Por quê? Aí eu clico aqui, exigir uma resposta em cada linha. Porque senão eles não fazem. Olha como ela fica. Então, ele tem que clicar. De manhã, sim. À noite, não. É sempre uma resposta por linha. Ok? Para que serve essa daqui, galera? Para vocês verem, por exemplo, São Paulo é uma cidade, a opinião deles se é sim ou não. A opinião deles se... eu posso adicionar a coluna, tá? Então, por exemplo, não. E aí ela fica assim. Posso adicionar várias colunas. É bem legal essa questão aqui. Quando é uma coisa muito mais objetiva, né? Aí fica bem mais legal. Para nossa próxima pergunta, iremos de grade de caixa de seleção. Então, São Paulo é uma cidade? Sim. Não. Ensolarada, sei lá, só pra gente. E aí, nublada. Olha como fica essa. Ela fica assim. Então, São Paulo é uma cidade? Sim, quando está ensolarada. Sim, quando está nublada. Não, quando está ensolarada. Não, quando está nublada. A próxima pergunta a gente vai fazer um vídeo. Então, eu venho aqui. Eu posso pesquisar um vídeo direto no YouTube. Então, eu vou pesquisar um vídeo de verbo to be. Eu clico aqui e dou uma olhadinha. Qual é o meu grande risco, né? Pesquisando aqui. Eu tenho um vídeo que eu não vá gostar muito. Então, eu normalmente abro uma janelinha aqui, vou lá no YouTube e pesquiso. E aí, gente, a mesma coisa, tá? Eu venho aqui, verb to be. Venho falar, putz, eu gosto muito dessa moça aqui. Se você não English with sabe Marcela. Opa, esse é nada de inglês ou até sabe alguma coisa, mas trava para falar, eu tenho um convite para Ok. Então, ó, aí eu venho aqui. Eu venho aqui, copio, ok? Volto no meu formulário e coloco por URL. Então, eu posso colocar assim, ou eu posso colocar assim. Ok? Vocês que vão escolher. Eu vou colocar por URL porque a gente já colocou. Então, seleciono. Vídeo sem título. Ok? O que a gente tem que fazer? Normalmente eu coloco a linha ao centro, porque eu acho que fica mais bonitinho. Verb to be, certo? E aí eu posso pôr uma legendinha aqui, legenda para o vídeo. Neste vídeo falaremos de verbo to be. Para que serve pôr o vídeo aqui, galera? Para eles não precisarem sair do formulário. Então eu coloco o vídeo aqui.
Na minha próxima pergunta, eu escolho se ela é de múltipla escolha e tudo mais. Aí eu coloco aqui, segundo vídeo, aí, tananana. E eu posso escolher o que é que eu queira fazer, ok? O que é muito legal disso, galera... Opa, I'm sorry. O que é muito legal disso é porque vocês limitam o acesso que eles têm. Então, eu quero que fique só aqui. Não precisa ir para entrar aqui no YouTube para ver. Já está aqui. Então, aí já clica para ver aqui. Já responde aqui embaixo. Ok? Ah, tá. E aí, a última... Adicionar sessão a gente já fez. Título e descrição também. E aí, eu posso importar perguntas de outros formulários, ok? Ou de um documento recente. Eu nunca uso essa função, galera, pelo simples fato de ela é muito difícil você ter um formulário que você veja e fale, nossa, que formulário legal. Por exemplo, ó, eu não posso escrever aqui todos os que contiverem libras. Eu tenho que ter um outro formulário feito no meu Google Drive. Então, é por isso que eu nunca seleciono. Sempre crio um formulário novo mesmo. Ok? Vamos ver como ele ficou. Então, aí aqui, ó, galera, eu clico em enviar. Tá vendo? Ah, eu posso mudar, então, personalizar o meu tema. Então, eu não quero roxo. Eu quero laranjinha com cor de fundo laranja claro. Ok? Ah, o cabeçalho, que é essa parte que está aqui em branco, eu quero colocar uma imagem. Então, eu clico aqui e escolho uma imagem. Então, trabalho e escola. Eu vou colocar esse aqui de livrinho para vocês verem. Inserir. Então, aí ele fica aqui, tá vendo? Que bonitinho. O estilo da fonte. Ah, eu quero colocar divertido. Então, todo o meu teste vai ficar divertido. Ok? Visualizar. Então, eu clico aqui. Eu sempre clico, tá, gente? Pra gente poder ver como ficou. Então, aqui, resposta curta, resposta longa. Aí, tá vendo? Olha que legal. Quando a gente coloca como obrigatório, na hora que eu vou pra outra, ela fica já em vermelho e mostrando, olha, você não respondeu. São Paulo é uma cidade? Sim. Por que a gente tem que fazer, galera, quando a gente faz... quando a gente coloca uma imagem, a gente tem que colocar nos dois, porque senão fica em branco, ó. Tá? Então, sim e não. São Paulo é uma cidade? Sim. Ó, aí ele aparece. Selecione exatamente duas opções. Sim, à tarde. Beleza. Eu quero selecionar outra. Ele vai falar, selecione exatamente duas opções. São Paulo é uma cidade? Aí eu, aqui, então sim, não e de manhã. Aqui eu vou adicionar o arquivo. São Paulo é uma cidade? Ah, eu acho que dá mais ou menos 8. São Paulo é uma cidade de manhã? Sim. São Paulo é uma cidade? Sim, quando está ensolarada e não quando está nublada. Ah, essa daqui a gente não colocou o cabeçalho, eu não coloquei, desculpa. Verb to be, aí que entra a parte legal. Eu clico, vou assistir o meu vídeo. Segundo vídeo, clico na primeira opção. Ok? E aí eu clico em enviar. Ah, não vai enviar, isso que é o mais legal do Google Forms. Não vai enviar porque essas respostas estão em branco. Então, ele não vai enviar. Voltando lá. Eu tenho configurações. Então, coletar endereços de e-mail que fizeram. Eu sempre faço isso. E recibos de resposta. A Rê tinha me perguntado, né? Se eu recebia. Eu recebo quando eu coleto os endereços de e-mail. E eles recebem as respostas se vocês quiserem também. Então, se a pessoa solicitar o recibo de respostas, então, normalmente ensino médio faz muito isso. Teacher, eu recebi o recibo sim, eu fiz. Ou eu tiro simplesmente. É necessário fazer login? Limitar a uma resposta só. Se você fizer isso, eles têm que ter um e-mail do Google. Se você não fizer, tudo bem. Os participantes podem editar após o envio? Eu nunca ponho essa opção. Uma vez que enviou, enviou. Ok? Ver os gráficos e as respostas de texto? Vocês que sabem. Então, se vocês já quiserem colocar as respostas para eles já verem, vocês têm que clicar nessa opção aqui. Se não, não precisa. Apresentação. Então, eu mostro a minha barra de progresso aqui em cima? Gosto de mostrar.
Para nono, Fund 2, né, e médio, eu sempre coloco embaralhar a ordem das perguntas. Ok? Eu nunca coloco para mostrar o link. Aí eu coloco aqui, ó, mensagem de confirmação. Muito bem. Agora é só aguardar as respostas. Ok? Então eu deixo lá uma mensagem de confirmação. Para teste, então eu sempre crio com esse daqui, e aí eu libero a nota imediatamente após o envio ou posteriormente. Eu sempre coloco imediatamente, galera, eu nunca tive problemas. As pessoas que responderem podem ver as perguntas erradas? Não. Na verdade, desculpa, eu deixo para ver pergunta qual foi errada, mas eu não deixo para ver a correta. Por quê? Eles passam resposta para os amigos. Isso eu tô falando, gente, no mundo de Fund 2 e médio, tá? Fund 1, acho que a gente não vai ter esse problema. Eles passam a resposta para os amigos deles. Valores. Então, essa pergunta aqui vale 10. Vale 2. Eu não deixo também, para eles não ficarem pressionados a fazerem uma a mais e uma a menos. Ok? Aí eu clico em salvar. E aí aqui eu vou para as respostas. Eu vou fazer outro vídeo porque vai ficar muito grande.